de prisão preventiva, utilizando a prisão preventiva como algum tipo de sucedâneo, ou seja, se o sujeito está preso durante todo o processo, ele continua preso, já começa a execução provisória, ou seja, a prisão preventiva dele pode ser convertida em execução provisória desde que ele já esteja preso, tá? E vão ainda dizer que isso aqui é para beneficiar o réu, porque a partir daí começa então a execução efetiva da pena dele, com a detração do tempo que ele já cumpriu. Eu acredito que algo parecido com isso vai sair da cozinha para dar uma resposta, né, ao punitivismo. Mas isso, eu acho que se for só isso, está muito bom. Porque, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, quando, naquele habeas corpus de 2016, né, afirmou que pode haver, não que precisa, que pode haver a execução provisória da pena de reprodução natural, ele não estabeleceu em que condições se estabelece se coloca esse pode. Mas se você diz que pode, o Estado ele só faz aquilo que a lei prevê expressamente. Então, o que significa esse pode? Quando é que pode e quando não precisa, ou não pode, né? Isso o Supremo nunca disse. Ficou esse pode assim no ar, que logo se converteu num deve, e ninguém mais discutiu o assunto. Mas se existe um pode ser executado, só pode numa hipótese, naqueles do 312, no CPP, aquelas hipóteses de prisão preventiva, não tem outro. Aí sim, quer dizer, pode-se iniciar a execução provisória da pena depois do segundo grau para aqueles que estão presos. Basicamente é isso. Você sai do presídio e vai para a penitenciária. Saiu da prisão pré-processual e já vai definitivamente para... Por quê? Porque você já está preso, né? É a única hipótese que eu vejo como razoável. Não tem outra. Porque o artigo 5º, inciso 57 da Constituição é de uma clareza, assim, cristalina, né? Dizendo que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não tem o que se possa interpretar isso, né? É aquilo que, enfim, o Lewandowski disse, usou aquela máxima romana, e claro, isso é essa interpretação. Não tem o que interpretar uma coisa dessa, né? Então, eu acredito que vamos por aí. Agora, temos um outro processo, que é o da suspeição do Moro. Entre essa ação constitucional, a DCT, sobre a execução provisória da pena e a suspeição do Moro, vamos dizer assim, vamos fulanizar isso bem claramente. Para o Lula, interessa muito mais a suspeição do Moro. Porque, vamos dizer, ele se solta agora, você não sabe o que o Supremo Tribunal Federal vai fazer com a decisão do STJ. Continua essa, vamos dizer, espada em cima do pescoço deles, não sabendo o que vai acontecer. Já se você hoje anula todos os processos que foram manuseados pelo Moro, ou desde o início, tá? Ele começa na estaca zero e ele readquire os direitos políticos dele. Tá? É completamente diferente, porque você permitir que ele se livre e solto por conta da nova interpretação sobre a execução provisória da pena não lhe restitui os direitos políticos, faz com que continue pendendo a dúvida sobre a inocência dele, né? E, bem ou mal, aquela incerteza do que vai ser amanhã. É muito comum. Alguns chegaram a especular que aquela ida do ministro Gilmar, do Toffoli e do
do Alexandre para ele falar com o Bolsonaro tinha a ver com isso, como um toma lá da cá, olha, fique tranquilo que nós vamos passar, vai passar essa coisa de cair a execução provisória da pena, mas o julgamento da suspeição do Moro vai lá para as calendas gregas. A gente deixa isso para lá. O que interessava, evidentemente, ao Bolsonaro, porque isso livrava o seu ministro da pecha de ter sido um grande sem-vergonha, né? Mas isso aqui me parece ser muita especulação. Não me parece que foi esse o assunto, não, por mais que diga. Aí, se foi, isso está fora de controle, porque hoje nós já temos o voto da carne, nós temos o voto do Fachin e temos o voto do Gilmar. Falta votar Lewandowski e Celso de Mello na segunda turma. Tá? Esses dois votos estão... É difícil que você consiga segurar. E Gilmar já deixou muito claro que é ele que está com o processo, ele que pediu vistas, que esse processo voltará para a pauta agora em novembro. É muito difícil que eles consigam segurar esse julgamento. E vou lhe dizer, eu vejo com uma perspectiva muito forte hoje, precisamente por conta das revelações do Intercept Brasil, tá? A perspectiva muito forte de que isso realmente seja confirmado. O Supremo Tribunal Federal está mais do que nunca precisando, né, dar uma resposta àqueles que o agrediram. Tá? Não pode simplesmente baixar a crista, porque senão, realmente, daqui a pouco, vai bastar um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Não precisa do Jeep. Nem o Jeep, eles vão atravessa a praça. Por sinal, essa semana, o ministro Dias Toffoli, presidente, foi cercado por manifestantes, não é? E esses manifestantes eram bolsonaristas. Todos eles estão passando por árduas. Não tem ministro do Supremo Tribunal Federal hoje em Brasília que não anda com segurança e que não vá, que acha que pode ter o direito de ir num restaurante para comer. Não, todos eles se recolheram. Quer dizer, isso tem diretamente a ver com a qualidade da vida deles mesmo. Eles não estão passando por um bom momento. Então, eles precisam dar uma resposta. É uma questão... Não é demais ter um general como assessor? Não vejo. Na verdade, o Toffoli, com isso, quis também dar um sinal simbólico. Esse assessor não faz grandes coisas, a não ser análises de risco para ele. Não é uma pessoa que ali tem influência em alguma coisa, mas ele precisa de alguém do lado dele que, vamos dizer, tenha acesso direto a essa comunidade de inteligência e segurança no Palácio do Planalto, para saber quais são os riscos que estão ocorrendo para a instituição. Então, eu acho que, claro, não é usual isso, mas não é também errado que ele fez, desde que esse assessor fique lá no canto dele, né? Ele cuida da segurança institucional do Supremo Tribunal Federal, nada mais do que isso. Nós tínhamos na Procuradoria também um militar cuidando da segurança institucional dos procuradores. Então, isso era, enfim, não é uma coisa tão inusual assim, né? Colocar um general que, né, eu acho que é um cargo, vamos dizer, muito baixo para um general. Isso normalmente é um cargo que é ocupado por um capitão, por um coronel, na melhor das hipóteses, mas jamais por um general. O general é comandante de exército, comandante de brigada, não vai ficar lidando com segurança institucional de 11 ministros, né? Então, talvez houve esse tipo de erro, vamos dizer, na proporção, mas, enfim, colocar um militar lá não está fora, completamente fora dos usos da administração pública em Brasília. Então, a gente também tem que ter um pouquinho de cabeça fria para nós também não ficarmos vendo toda hora chifre em cabeça de cavalo, né? E nem tudo é,
vamos dizer, suspeito. Tá? Eu acredito que nós precisamos ter mais tranquilidade, buscar analisar as coisas com o pé no chão e, sobretudo, sempre lembrando uma coisa: grande parte disso que nós estamos vivendo, nós mesmos de alguma forma provocamos. Fico por aí. Ainda tem mais 10 minutinhos para nos brindar. Posso fazer uma... Nós passaríamos então agora, Leonardo. Primeiro eu gostaria de que algumas entidades que estão aqui presentes, né, como é do nosso convívio, como é da nossa prática, né, algumas entidades que aqui estejam representadas, as pessoas se levantariam, se apresentariam e que entidade representa, tá bom? Eu começaria aqui por professora Irmã Cleide. Eu sou da associação, mas estou representando a associação do Comitê Estadual Lula Livre. Léo? Faço parte da recém-chegada da ABJD. Leonardo Lisane. Professor de Direito E acadêmico. E assessor nosso. Zezé? Zezé Bichade, sou jornalista, agora estudante de Direito, já estou na associação e também sou secretária estadual de Mulheres do PT. Doutora Francisca? Eu sou da ABJD, sou advogada e diretora-geral das Mulheres em Sororidade da ONU da Advogados. Léo? Sou Leonardo Soares, sou professor da UEPB e também estudante de Direito. É o sindicato, faz parte do sindicato. Eu renunciei. Sempre assim. Saiu na hora certa. Foi. Professor Flanteiro, aqui professor do CCJ. Também sou professor aqui no CCJ, sou Gustavo Batista e coordenador do programa de pós-graduação em Direitos Humanos, que está acolhendo também o Eugênio Aragão ali no 10º seminário agora na conferência de encerramento. Obrigado. Josemília? Josemília, advogada e sou da Coordenação Executiva Estadual da BJD. Islene Santos, eu sou jornalista advogada e mestranda do Programa de Direitos Humanos da Unidade PP. Doutor Anselmo Castilho? Anselmo Castilho é atualmente secretário-geral do Partido dos Trabalhadores na Paraíba. Isaac Câmara, atualmente presidente do Centro Acadêmico de Direito do Campus 3 da UEPB. Vitor Ferreira, atualmente vice-presidente do Campus 3 da UEPB. Pedro Matias, filiado à BJD e secretário estadual do Movimento do PT. Agora eu passo a ler. Sou Carolina, sou graduada em Direito, estou trabalhando aqui na UEPB, mas tomei um tempinho aqui para representar a minha professora Renata Paulino, que é associada e professora aqui da casa. Muito obrigado. Meu nome é Maria Luísa Meira, sou advogada, sou da Comissão de Direitos Humanos e Direito Internacional da OAB. Meu nome é Leilane Soares, eu sou advogada e estou participando aqui do Seminário Internacional de Direitos Humanos e estou presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Já se filiou a BJD? Está convidado. Ela, primeira secretária do Centro Acadêmico de Direito da UEPB de Paraná. Falem um pouquinho mais alto para captar aqui o som de vocês, tá bom? Primeira secretária do Centro Acadêmico de Direito de Guarabira, UEPB. Guarabira presente. Eu sou Paulo Moura, sou do Núcleo de Direitos Humanos aqui na UFPB. E Paulo, bem-vindo. Eu sou coordenador, professor da... Esqueceu do... Não, mas vou. Aqui é a representação, né? Eu estou coordenador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB. Obrigado. Obrigado, Paulo, bem-vindo. Saulo Dantas, vim representando o movimento dos trabalhadores do Sem-Terra. Dos Dantas. Lá, Matos, perto de Teixeira. Os Dantas aqui tem uma querela com perepistas e liberais, né?
A Revolução de 30. Então, quando a gente vê um Dantas, a gente fica muito satisfeito. Wilson. Eu sou professor aqui do Centro de Educação e diretor do Centro de Educação, fui militante sindical e partidário, fundador do PT na Bahia. E primo de Eugênio Aragão. E sou Aragão também, primo de Eugênio Aragão. Então eu trouxe um livro para dar para ele aí no começo do PT. Vou entregar. Por favor. Opa. Dedicou? Claro. Do tempo que eu era jovem, e Lula também. Por favor. Eu sou professora Marlene França, sou professora do DHP, do Centro de Educação daqui da FPB, estou na coordenação geral do 10º Seminário Internacional de Direitos Humanos, qual eu tenho a honra de ter como palestrante da noite hoje o professor Eugênio Aragão, e estou na vice-coordenação do Núcleo de Direitos Humanos. Muito obrigado. Você, pela terceira vez, vai se apresentar. Sou Breno Galvão, sou artista plástico, sou formado em Direito também. Estou aqui representando meus amigos, pedindo para dar um abraço para o ministro. Você já faz parte da nossa BJD? Ainda Eu estou vendo aqui Volta aqui, seu pai era Samuel Correia de Aragão. Isso. Pois minha avó era Joaquina Correia de Aragão. Definitivamente são família. Correia do mesmo escrito mesmo que Daqui vocês já saem para o laboratório para fazer DNA. Volta, tá voltando aqui, ó. Francisco já. Não, acho que Nívia falou. Meu nome é Nívia, sou advogada, professora, sindicalista e militante de esquerda. Axé. Deixa eu ficar aí na frente, porque eu estou filmando todo mundo. Aí eu tenho que aparecer aqui. Eu sou diretora executiva. Francisco Brito, tá certo? Eu faço parte de forma híbrida da ABJD e da recém-formada Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. Me filiei ao PT quando da vinda do José desceu aqui, tá certo? Militei bastante em outras esferas da esquerda, mas eu acredito que vou, depois de um certo tempo, agregar você no PT. Né? E é um imenso prazer estar aqui, tá certo? E muito me honra a presença do nosso ministro, ex-ministro, general. Muito bem. Eu sou Vator Rodrigues, militante político, fui vereador do PCdoB e hoje estou sem partido. Mas há quem diga que o José Disseu que foi o padrinho de Joaquim Barbosa. Não. Essa foi só para provocar. Foi Frei Beto. Foi Frei Beto. Frei Beto, teve outros também, mas o Zé, ele fez o seguinte: Joaquim ficou dias a fio sentado na antessala. Mas eu sou fofoqueiro, hein? Na antessala dele. Na antessala dele. E o Zé não recebia. Quem falava com ele era o Toffoli. E aí, finalmente, quando o Lula se decidiu que ia nomear o Joaquim, então o Zé recebeu o Joaquim e disse para o Joaquim, Joaquim me falou. E o Zé também confirmou. Disse: olha, você não era meu candidato, mas eu estou recebendo você para me dar um recado do presidente Lula. Vai querer falar com o senhor porque ele o escolheu. Ou seja, não era o candidato. O Zé foi que deu a palavra de que o presidente, né? Bom, para perguntas e interpelações e não façam mais fofoca, essa só foi a única. Vamos dar a palavra ao doutor Leonardo dos Anjos, que seria o primeiro. Eu faço, quem faz? Pode fazer, Lívia, por favor. Faça as inscrições, por favor. O primeiro que se inscreveu foi o doutor Leonardo dos Anjos. Doutor, se quiser vir até aqui, porque aí nós registramos a sua... Seria melhor para nós. Para nós seria melhor. Por favor. É por causa da... Eu rodo o trem aqui, ó. Isso é bom. Quem quiser se inscrever, levante a mão. Nós temos agora um novo cinegrafista da GRC, roda de conversa, o nosso saldo do MST. O senhor estava falando na sua explanação que o STF meio que foi tragado por esse populismo, né?
ministros vaidosos e a vaidade também faz com que eles tenham que prestar contas à opinião pública, né? A minha pergunta era acerca de como são pautados, como é o timing para se colocar em pauta determinado assunto lá no STF. Porque isso fica uma dúvida que eu tenho. Por que não coloca agora determinados temas? Existe uma ordem, existe uma regulamentação que prevê, ou falta isso em termos institucionais para um Supremo Tribunal Federal? Olha, acho que é só uma sugestão. Era bom 3 e... eu prefiro pergunta porque a minha cabeça esquece a primeira pergunta e só responde a última. Então, eu só diria o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, ele de alguma forma está anarquizado porque ele está sobrecarregado. Ele está sobrecarregado. É um tribunal que por ano tem uma carga processual de quase 200 mil processos, para 11 ministros. Então é uma coisa absolutamente irracional. E claro que no momento que você tem vamos dizer, essa demanda represada desse tamanho, o critério com que você vai colocar uma matéria em pauta ou não é um critério muito fluido. Porque precisamente é tanto processo, todos eles, para os seus respectivos autores, o mais importante do mundo, né, que acaba ficando muito a critério subjetivo de quem é que vai passar por esse, vamos dizer, por esse funil e conseguir ser julgado em turma. Por isso que também tem muitos processos hoje sendo julgados pelo tribunal virtual, né, que eu acho uma aberração, principalmente em matéria penal. Quer dizer, turma virtual em matéria penal é absurdo, né? Mas temos cada vez mais processos porque simplesmente o número de sessões não dá. É uma sessão de turma por semana e 2 sessões de pleno por semana. Isso é assim que funciona o Supremo. Então, o que a gente vê, normalmente são 2 filtros. É o presidente da turma e o relator, né? O relator coloca o processo em pauta, diz, está pronto para ser pautado. E o presidente da turma escolhe o dia em que aquilo vai entrar efetivamente nos processos da pauta. Agora, vamos dizer, é muito processo que está aguardando. Se você não tiver um advogado que consegue chegar no ministro e convencê-lo que o seu é mais importante que todos os outros, né, é difícil que você tenha justiça no tempo, vamos dizer, razoável. Né? No pleno é o presidente do tribunal que pauta. Agora, justiça seja feita. O Toffoli, pela primeira vez, ele adotou uma prática muito razoável. Ele estabelece uma pauta do semestre, pública, é publicada essa pauta. Esses semestres serão julgados pelo pleno os seguintes processos. Porque muitas vezes uma sessão do pleno é um único processo para ser julgado. Então, ele tem que escolher realmente as matérias. Agora, devo lhes dizer que essa matéria da segunda instância não estava no plano do semestre. Por quê? Precisamente para não ficar, vamos dizer, atiçando as lombrigas bolsonaristas. Né? Então, isso foi propositalmente colocado em pauta por 2 semanas de antecedência para não ter condições desse povo se mobilizar. Até isso o Toffoli teve este cuidado. Diziam no início do semestre que era um absurdo que o Toffoli não tivesse pautado para o segundo semestre, nós estávamos no plano de pauta do segundo semestre, o duplo grau de jurisdição. E eu dizia para o pessoal, para os companheiros, calma, vai ser julgado, mas ele não pode pautar, porque se pautar, essa direita toda em rede se organizará para inviabilizar o julgamento, vamos dizer, equilibrado. Então nós precisamos, nessa hora, pensar um pouquinho. Eu acredito que esse é um método que ele pode fazer, ou seja,
ele publica a pauta do semestre, para deixar pelo menos transparência nesse processo de escolha, e também os dias de sessão. E como os ministros estão muito sobrecarregados, ele resolveu fazer, me parece, por mês, uma semana sem sessão. E isso, claro que gera algumas frustrações. Por exemplo, agora não está tendo, essa semana não teve sessão no Supremo Tribunal Federal, né, por conta dessa, e fez com que só semana que vem se possa continuar aquele julgamento. Mas, me parece que é o que é possível fazer. Joaquim, quando era ministro, ele já dizia assim: olha, eu fiz um cálculo dos processos que entra, o fluxo que entra no meu gabinete, né, e para eu não, vamos dizer, fazer crescer esse volume, eu tenho que dar um voto a cada 12 minutos. Bom, um voto a cada 12 minutos é impossível. Então, o que a maioria dos ministros hoje tem feito? Não só no Supremo, isso se espalhou para todo o sistema judiciário. Quem faz os votos são os assessores. Da mesma forma como são também os assessores que fazem os relatórios. Claro que sob orientação do ministro, faça nesse sentido, faça naquele sentido, tira esse parágrafo, coloca esse parágrafo, faça desse jeito, daquele jeito. Mas os ministros não pegam, a não ser em casos extremamente excepcionais, eles não pegam mais diretamente na caneta. E isso tem feito também com que a qualidade dos julgados tenha baixado enormemente. Tá? Tem alguns ministros que insistem em ser da velha guarda, old school, né? E continuam escrevendo seus votos. Por exemplo, Celso de Mello. Tá? Resultado: Celso trabalha até 2, 3 horas da madrugada, sábado e domingo, tá? Não tem tempo para absolutamente nada e está com o gabinete cheio de processo, porque ele é aquele que quer fazer tudo sozinho. É humanamente impossível. Os gabinetes se transformaram numa linha de produção. Tá? Começa com o estagiário e termina no ministro. É assim que o gabinete funciona. Isso tem, vamos dizer, uma razão de ser no sentido de racionalizar a produção do gabinete, mas a qualidade dos julgados. Mas não devia ter uma regulamentação, porque, por exemplo, Carmen Lúcia disse que o Supremo não vai colocar em pauta porque estaria se apequenando. Ah, sim, mas cara, aí é o seguinte: o presidente, ele tem o poder total de estabelecer a pauta do pleno. Né? Agora, por isso que ela não estabelecia critérios que eram transparentes. Hoje o Toffoli tem estabelecido esses critérios, já tem discutido de alguma forma com atores políticos como é que vai ser a pauta do Supremo no segundo semestre. Ele conta em cima disso. Tá? Ele tem muito mais tranquilidade do que a Carmen. A Carmen era muito autocrática. Né? Disse: ah, não, nós não vamos julgar essa matéria agora, porque isso seria transformar o Lula num réu especial. Ele tem que ser tratado como qualquer outro réu. Ou seja, tem que ter todos os seus direitos violados, como todos os réus em matéria penal no Brasil. Né? Breno. Após inaugurar a réplica, né, em perguntas. Breno. Ministro, eu gostaria de saber da sua opinião em relação às instituições brasileiras, se elas estão realmente vacinadas para essa escalada autoritária descarada que está assim, se apresentando nesse momento no Brasil. Olha, instituições individualmente acho que nem estão. O problema é o seguinte: o Brasil hoje é uma sociedade muito mais complexa do que em 64. Tá? A quantidade de atores que formam a chamada vontade nacional, tá, é muito maior. Antigamente não, você tinha quê? Tinha os latifundiários, tinha meia dúzia de donos de conglomerados industriais, né? E tinha, bem ou mal, tinha a Igreja Católica, que tinha um peso enorme. Isso em 64. A Igreja Católica era conservadora. Era isso, basicamente, que dominava o espectro político brasileiro. E do lado dos trabalhadores, nunca ouvidos, sempre deixados de lado, os movimentos sindicais incipientes, porque nós éramos majoritariamente uma sociedade rural, não éramos uma sociedade urbana. A urbanização estava começando a crescer.
Hoje não. Hoje nós somos essencialmente uma sociedade urbana, né? Com inúmeras associações, inúmeras entidades representativas. É uma rede muito, mas muito complexa de atores sociais. O capital social cresceu muito no Brasil. Então é muito difícil você fazer um golpe num contexto desse. Não as instituições, mas a sociedade, por conta dessa complexidade de seus atores. Não existe mais a possibilidade de você formar um consenso, nem de um lado nem de outro. Tá? E para você dar um golpe de Estado, você tem que ter um consenso mínimo, pelo menos de algum grupo dominante, para dar esse golpe de Estado. Nós não temos esse consenso nem nos militares, nem em ninguém. Então eu vejo muito mais assim. Não acho que o problema é das instituições. Eu acho que as instituições brasileiras estão extremamente fragilizadas. Né? Extremamente fragilizadas. Uma credibilidade lá no chão. Né? Isso vale para todas elas. Né? São muito criticadas a forma com que carreiras de Estado lidam com as suas funções, com os poderes que lhes são otorgados pela lei e pela Constituição. É uma forma extremamente rasteira, tá? Corporativa, no sentido de tirar vantagem direta, né, dos ganhos do Estado. E isso fragilizou muito o Brasil. Muito. Tá? Eu acredito que uma reforma do Estado vai ser necessária em algum momento. Não essa liberal que eles estão querendo fazer aqui de destruir todas as carreiras de Estado e tudo mais. Não se trata disso. Mas se trata de repensar seus métodos de recrutamento e de reavaliação de sua produtividade. Não podemos mais nos dar ao luxo de termos dalanhões, né, com boas ideias de manhã na hora que estão fazendo a barba, olhando para o espelho, dizendo, hoje eu vou prender o Lula. Né? Não dá para ser isso. Não dá mais. A sociedade é complexa demais, é muito grande para a gente poder viver com voluntarismo, né, desses meninos, de meninos desse tipo. Não dá. Obrigado. Leonardo. Só complementando sua fala, esses meninos que fazem aqueles cursinhos, né, para chegar a ser procurador da República, passam, né, decoram aquilo tudo, mas não tem uma sustentação ideológica, não tem cultura, não sabe nada sobre essas questões. Pois isso, agora eu vou fazer meu questionamento. Barroso, né? Barroso, um jurista, um constitucionalista, um cara da UERJ, um acadêmico, um cara que veio da academia, defensor do Cesare Battisti, dos direitos humanos, consequentemente.